por favor. E então, bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma quinta-feira com todos na nossa reunião geral do Departamento de Tocoginecologia. E hoje, né, quem trará a aula, né, vão ser as nossas queridas professoras da área da ginecologia, professora Cristina Laguna, e a aula mediada pela professora Cássia Juliato, que vão estar abordando com vocês exercício físico e distúrbio alimentar, quando a aparência se sobrepõe à saúde reprodutiva. Acho que é um tema novo, bem interessante, com certeza abordado com muita clareza e muitas novidades pelas nossas professoras. Então, agora, professora Cris e professora Cássia, a palestra é de vocês. Só lembrando, pessoal, que a gente não abre para todo mundo, tá? Mas o chat está aberto o tempo todo. Por favor, façam suas perguntas, questionamentos, todos no chat. E depois isso tudo vai ser discutido no final da reunião, tá bom? Então, um abraço a todos e boa reunião. Bom dia a todo mundo. Eu agradeço o convite da Fernanda, e quando ela me pediu para falar de algum assunto da ginecoendócrino, eu escolhi esse, porque é um tema palpitante, atual, em que a gente fala muito em hábitos saudáveis, em hábitos de vida, mas a gente precisa entender que tudo tem dois lados. Obviamente, eu vou tratar desse assunto pensando mais pelo lado ginecológico, claro. E vocês podem encaminhar as perguntas pelo chat. A Cássia vai estar intermediando tudo e vai me auxiliar, né, Cássia, nas respostas às perguntas depois. Com certeza. E a gente espera que algum dado novo a gente possa trazer para o ginecologista quando for abordar esse tema. Então, vamos lá. Deixa eu maximizar aqui. Eu vou fechar aqui, Cris, mas bom dia a todos. Estou disponível aqui no chat, vocês vão me mandando as perguntas, que no final a gente consegue fazer uma discussão bem proveitosa aí. Boa aula para E a apresentação está ok aí? Está visual? Sim, está visual, está na primeira, agora está indo. Agora na segunda. Está na segunda. Então, assim, a gente tem que, quando a gente fala deste assunto, a gente precisa entender um pouquinho como é que isso vem se comportando no mundo. A gente tem falado muito recentemente em termos de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, tem que ser vista como tal e tem aumentado, os seus números têm aumentado. No Brasil, a gente tem esses dados extremamente expressivos de 20% das mulheres apresentando obesidade. E esses números refletem mais ou menos o que acontece no estado de São Paulo também. Se, por um lado, existe essa preocupação em termos da obesidade, de tratamento da obesidade, por outro lado, junto com isso, vem vindo cada vez mais forte uma cultura ao corpo. E isso também tem algumas repercussões que têm que ser pensadas em como isso repercute na saúde feminina, que é o que a gente vai falar agora. Então, essa cultura ao corpo, essa cultura a uma aparência física, que se por um lado a gente tem que ver como uma coisa saudável e que deve sim ser estimulada, por outro lado acaba trazendo situações às vezes do outro extremo, uma cultura de uma magreza excessiva, um modismo de dieta. Vejam quantas dietas diferentes a gente tem ouvido falar nos últimos anos. É até difícil para que a gente consiga acompanhar o número de dietas e as perguntas que às vezes as pacientes nos trazem em relação a qual a melhor dieta e como se comporta. Então, esse excesso, se por um lado a obesidade é um excesso, por outro lado, o excesso em termos dessa cultura ao corpo tem trazido
com uma frequência cada vez maior, inclusive aos nossos consultórios, os transtornos alimentares. Os dados são muito menos frequentes, muito menos atuais do que o que a gente tem em termos de obesidade, mas já se fala em cerca de 4% da população brasileira apresentando algum tipo de transtorno alimentar. E o que é um transtorno alimentar? É um conjunto de doenças psiquiátricas que têm uma influência genética, psicológica, social, em que ocorre uma perturbação na alimentação e que se mantém. É uma perturbação mantida e que repercute sobre o organismo. O que a gente conhece mais frequentemente é a anorexia e a bulimia, mas existem outros transtornos também que são citados. Então, por um lado, a gente tem esses transtornos alimentares em ascensão. Por outro lado, dentro desse conceito aí de hábitos saudáveis, a gente vê também um aumento da atividade física, o que até certo ponto é bastante desejável. Então, tem aumentado o número de mulheres que buscam atividade física e realizam atividade física, e aí eu estou falando de atividade física recreacional, mas também tem aumentado o número de atletas federadas, mostrando que o número de atletas competitivas também vem aumentando. E isto tem aumentado em todas as idades, mas se vocês olharem no gráfico aqui da direita, vocês vão ver que nas idades mais jovens é onde mais se concentra a atividade física atualmente. Então, esse dado é importante, porque a gente tem que pensar em que população a gente tem que atuar e como a gente vai orientar esses hábitos saudáveis. Agora, se está aumentando o hábito saudável, está aumentando a prática de atividade física, também está aumentando o número de pessoas fazendo atividade física de uma forma inadequada, sem uma orientação boa, tanto para o exercício quanto para tudo que deve acompanhar a atividade física, e está havendo um excesso na atividade física por parte dessa população que aderiu a exercícios muitas vezes sem uma boa orientação. Quando a gente tem muito exercício, excessivo exercício, e quando a gente tem distúrbio alimentar, tudo isso age no organismo de uma forma bastante complexa. Tudo que tem um excesso, então o estresse exagerado, que nós estamos falando no estresse de coisas da aparência física, então estresse exagerado por exercício exagerado, por dieta exagerada, independente de haver ou não uma perda de peso significativa, esse estresse causado por essas atividades fazem com que o organismo entenda aquilo como uma agressão quando ele é em exagero. E a agressão exige que o organismo se defenda. E aí vem uma série de mecanismos compensatórios e adaptativos. Aqui tem alguns desses neurohormônios, dessas interações que acontecem em resposta a este estresse, agindo centralmente de forma a criar um mecanismo compensatório, mas esse mecanismo compensatório tem a ver, se vocês olharem aqui, olha, tudo isso está linkado com a parte reprodutiva e, de alguma forma, isso vai repercutir no eixo hipotálamo, hipófise ovariano, que é tão caro e tão importante para nós ginecologistas e tão importante para a manutenção da vida, para a reprodução e para a perpetuação da espécie, se a gente levar de uma forma mais simples. Então, o outro gráfico aqui mostra para a gente que quando você tem uma interferência hipotalâmica, é o hipotálamo, através da secreção de alguns hormônios, que vai estimular a hipófise, a secreção dos hormônios que tem todo o comando e estímulo ovariano, e levando à ovulação e à gestação, em última instância. Advindo dessa situação de estresse física ou do estresse alimentar, então a gente tem distúrbios que cursam com alteração na ovulação, podendo levar à manutenção da ovulação, mas de uma forma inadequada, como uma insuficiência lútea, a uma anovulação e, por fim, a amenorreia. E aí, então, a gente tem um conceito antigo,
revisitado e aumentando como causa de anovulação central e como problema reprodutivo, que é a amenorreia hipotalâmica funcional. Então, a amenorreia central é tudo que advém de um problema no hipotálamo e na hipófise. A amenorreia hipotalâmica advém de um distúrbio na secreção de GNRH que vai fazer com que o eixo hipotálamo hipofisário funcione adequadamente. E ela é dita funcional quando essa irregularidade, quando essa anovulação, ou até a amenorreia, mas quando esse distúrbio tem origem, uma origem reversível e induzida por estresse. E como estresse, a gente fala das desordens alimentares, a gente fala do exercício físico excessivo e do estresse psicogênico. Hoje a gente vai falar do estresse advindo dos distúrbios alimentares e advindos do exercício físico. Mas o mecanismo no estresse psicogênico é o mesmo que leva a essa anovulação central. É difícil medir o estresse psicogênico, mas a forma de ação é muito semelhante às outras que a gente vai comentar hoje. E nas desordens alimentares, eu vou falar em especial da anorexia e da bulimia, embora a gente tenha algumas outras também que são citadas. Então, a amenorreia hipotalâmica funcional, ela é reversível, ela é uma forma de anovulação crônica em que o organismo entende que houve um estresse e que ele não está apto para uma gestação. Então, no mecanismo de defesa, ele suprime aquilo que possibilitaria a reprodução. Ele suprime a ovulação e até bloqueia o eixo por completo, a depender do grau de intensidade desse estímulo. Só que o diagnóstico disso não é muito simples, eu vou voltar a isso depois, mas a gente tem que entender que a amenorreia hipotalâmica funcional, ela é, por definição, um diagnóstico de exclusão. Então, eu tenho que avaliar todas as outras causas, dizer que elas não existem, para aí eu pensar que é uma amenorreia hipotalâmica funcional. Então, tenho que excluir causa orgânica, tenho que identificar se existem outros distúrbios hormonais que depois eu vou citar, e se nada disso existe e corroborado por uma história clínica, eu aí sim posso fechar o diagnóstico de amenorreia hipotalâmica funcional. Quando eu digo que o transtorno alimentar e o exercício físico estão ligados à amenorreia, é importante que a gente tenha um conceito de que não é a magreza excessiva que faz isso, é o desbalanço entre o aporte energético, o gasto excessivo ou entre uma associação dos dois, tá? Então não é olhar e ver aquele aspecto anorético que a gente às vezes olha e é fácil de identificar. Não, existem várias gradações para isso, e é esse desbalanço entre ingesta e gasto que faz com que possibilite o aparecimento da amenorreia hipotalâmica funcional. Se a gente pensar em termos de espécie, a amenorreia é a pior repercussão que pode ocorrer em termos de bloqueio de eixo hipotálamo hipofisário. Por quê? Porque ela impede a reprodução, ela impede a preservação da espécie. Então, é a pior manifestação que possa acontecer, mas existe toda uma gradação até chegar a isso. Quando a gente no consultório, hoje em dia, avalia mulheres que vêm com queixa de amenorreia secundária, existem dados que mostram que, em média, em até 30% dos casos, a gente pode estar frente a uma amenorreia hipotalâmica funcional. Então, vejam como tem subido essa causa. E nas amenorreias primárias, obviamente, é menos, porque aí teria que começar esse estresse, essa agressão muito mais precocemente. No máximo, 3% das amenorreias primárias são decorrentes de amenorreia hipotalâmica funcional. Quais são as alterações endócrinas que o exercício e que o distúrbio alimentar, ou os dois juntos, como eu já falei, causam para levar a esse bloqueio do eixo? Se a gente está falando que isso é um estresse, eu vou colocar de uma forma simplista o que realmente importa para nós ginecologistas e não toda a parte metabólica, mas se a gente está falando que isso é um estresse, esse estresse excessivo faz com que, centralmente, ocorra aumento de substâncias, hormônios e beta-endorfinas que vão levar a um aumento de cortisol. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico, existe um estímulo que tanto estimula o eixo
adrenal, quanto estimula endorfinas e estimula ainda outros mecanismos de redução de gasto, de diminuição metabólica. Então, aqui pelo estresse, um aumento do nível de cortisol com repercussões metabólicas periféricas, uma redução no eixo tireoidiano, no sentido de diminuir o metabolismo, preservando e diminuindo gastos, uma alteração também de GF1, que também é uma forma de poupar, e um aumento de endorfinas, que a gente fala tanto, exercício melhora endorfina, exercício melhora endorfina. Sim, exercício, numa boa medida, aumenta a endorfina e isso é bom. Em excesso, isto acaba bloqueando a produção de GNRH. Bom, além desses mecanismos aí de preservação da espécie, de diminuição de gasto, existe, se é daquele balanço, como eu falei, também vai alterar o que está ligado a apetite, e ao apetite homeostático. Aqui já não é o apetite hedônico, tá? É o apetite homeostático. O apetite homeostático é aquele que diz, precisa comer, melhore a sua ingesta de alimentação. E esse apetite tem a ver com vários hormônios que são ou anorexígenos ou orexígenos, ou seja, informam, está saciado, não precisa comer, ou coma mais. E isso também se altera quando a gente tem ou muito gasto ou pouco aporte. Eu coloquei o mais simples aqui. Existe um aumento da grelina, que é um hormônio que diz coma, e quando ele existe, então, esse desbalanço, ele deve aumentar no sentido de preservação. Existe uma redução da leptina, que é um hormônio que fala de saciedade, ele é um anorexígeno, e essa redução de leptina, quanto mais ela cai, isso tem também um impacto no sistema reprodutivo. Existem alguns estudos que mostram que você precisa de uma quantidade mínima de tecido adiposo, que é onde a leptina é produzida, tanto para manter o eixo hipotálamo e hipofisário funcionando, como até para a menarca. E como eu já falei antes, existe uma redução dos hormônios tiroidianos para redução do gasto energético. Outros hormônios aqui também estão alterados, o peptídeo YY, mas os mais importantes do ponto de vista ginecológico, que são mais falados em relação ao eixo, são esses que eu coloquei. E agora vem a parte principal para a gente. Então, todos os eixos começam a se alterar no sentido de preservação, mas aqui a parte endócrina. O que acontece? Como eu já disse, né, no eixo endócrino, o organismo interpreta esse estresse é demais para mim, eu não estou adequado para manter o processo reprodutivo e tenta bloquear. Então, o que acontece é que a secreção de GNRH é reduzida. De que forma? No início, ocorre uma redução da secreção pulsátil, de estímulo para a hipófise. A hipófise deve secretar FSH e LH em pulsos, e esses pulsos têm uma amplitude e uma frequência. A hipófise tem que ser estimulada pelo GNRH a cada 60, 90 minutos, mais ou menos. Se diminui a secreção de GNRH, esse estímulo para a liberação de gonadotrofinas também diminui. A diminuição do FSH vai fazer com que o desenvolvimento folicular se altere. Ainda assim, ainda que no início exista algum desenvolvimento folicular, a gente não tem pico de LH, o que leva à anovulação. E numa progressão disso, o folículo também deixa de se desenvolver. Então, a gente tem no início distúrbios leves, tipo uma insuficiência lútea, anovulação e, por fim, a amenorreia, e aí entendendo que a amenorreia é uma amenorreia que vai cursar com hipoestrogenismo. Interessante que, embora numa parte dos casos só, quando a gente dosa o FSH e LH, muitas vezes eles são normais ou normais baixos, mas em uma parte dos casos, o que acontece nessa dosagem é que o FSH passa a ser numa dosagem maior do que o LH. Normalmente, na puberdade, é o contrário, o LH tem níveis maiores do que o FSH, e aqui, às vezes, se inverte, isso mimetiza o padrão pré-puberal. Vejam como é o bloqueio do eixo hipofisário. Eu vou voltar a falar disso quando falar de diagnóstico. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho no exercício e nos transtornos alimentares, para entender esse mecanismo todo. Então, as alterações do ciclo menstrual, claro, elas são
tão mais evidentes quanto mais intenso o exercício físico. Mas vocês podem ver aqui como em quem pratica exercício, e aqui a gente não está falando só de atletas profissionais, mas de atletas recreativas também, como esta frequência de irregularidade menstrual é variável. Então, mais quanto mais intenso e mais frequente o exercício. E que tipo de alteração a gente tem? A depender do momento do bloqueio do eixo hipotálamo hipofisário e a depender do grau de bloqueio, pode haver, inclusive, atraso na menarca. Isso é péssimo, porque nos primeiros anos, a partir do momento de menstruação, de desenvolvimento puberal, é quando mais se tem ganho de massa óssea, quando mais se tem alterações no organismo feminino, preparando esse organismo feminino para o resto da vida. Então, quando a atividade se inicia muito rapidamente, a gente pode ter, inclusive, atraso em menarca. E depois, como eu já citei antes, a gente pode ver encurtamento de fase lútea com insuficiência lútea, repercutindo na reprodução, anovulação e até amenorreia, que aqui seria a amenorreia primária e aqui seriam os casos de amenorreia secundária. Bom, nessa situação, então, o que esse slide nos mostra é que a amenorreia hipotalâmica é pelo menos 20 vezes mais frequente do que na população em geral, e aí população com todo mundo junto, então pelo menos 20 vezes mais frequente nas atletas, né? Que está ligada, é tão mais intensa naquelas atividades que exijam que as atletas tenham baixo peso e muita musculatura. Então, isso são fatores que influenciam. E aí eu listei algumas dessas situações. As bailarinas profissionais, que geralmente são muito magras, elas podem ter até 50% de queixa de amenorreia. As corredoras, quando elas são competitivas, 50%. E não competitivas, quer dizer, aquelas corredoras profissionais, que cada vez a gente vê mais, corredoras recreacionais, que a gente vê mais nos consultórios, até 25% de amenorreia. Então, é só a gente pensar que a corredora competitiva, ela tem todo o estresse de um exercício mais frequente, mais intenso, associado ao estresse da competição, que aí libera ainda mais cortisol. E aí se aumenta e muito essa frequência dos distúrbios. Nas nadadoras e nas ciclistas, isso cai um pouco, existem algumas coisas que são bem entendidas, outras não, mas a gente tem amenorreia em até 12% delas. Bom, o que esse slide nos mostra é que às vezes a gente acha que quem faz muito esporte é extremamente saudável. E os estudos têm mostrado que não é bem assim. Que para ser um esportista bem-sucedido, é importante que tenha todo um aporte multiprofissional por trás, e disto faz parte a orientação alimentar. E existem estudos mostrando que as mulheres que fazem muito esporte e que querem se manter magras, elas têm uma dieta que diminui muito o consumo de gordura. E existe um percentual de gordura que é importante. E elas aumentam muito a ingestão de fibra. Então, esse desbalanço do que está comendo também favorece as irregularidades menstruais. Tem vários estudos na literatura em relação a esporte, eu acho que é uma das coisas mais estudadas em termos de amenorreia hipotalâmica, sempre em atletas, os recreacionais as evidências são menores, mas esse estudo tem um número expressivo, por isso que eu coloquei aqui, olha, foram estudados 1.620 atletas e controlado com um número bem semelhante de controles. E nestes esportes, eles encontraram desordem alimentar em 25%. Era atleta de elite, não era esperado que houvesse uma desordem alimentar tão importante assim nessas atletas, já que eles usam isso para a vida, para ganhar a vida. E ainda assim, o número de profissionais com alteração, desordem alimentar era importante. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar na tríade da mulher atleta. Eu falei que para o sistema reprodutivo, a amenorreia é a pior manifestação. Mas no atleta, às vezes essa manifestação é ainda pior, porque elas fazem muito exercício físico, mas tem um déficit energético, como eu falei, com uma relativa frequência,
têm o distúrbio menstrual e, em consequência disso, apesar do benefício que o exercício deveria dar, elas têm osteoporose e têm fratura de estresse. Então, a repercussão em atletas, às vezes, é maior até do que a gente esperaria, e isso está diretamente ligado, essa resposta, por que algumas têm e outras não têm, está diretamente ligado à idade das atletas, ao tipo de exercício que elas fazem, à intensidade do exercício e à duração do exercício. Então, lembrar que na atleta, além do problema reprodutivo, ainda existem, por vezes, alterações ósseas que talvez não fossem tão esperadas, assim, já que elas fazem tanto exercício. Ou seja, o bloqueio do eixo acaba superando os benefícios que o esporte poderia oferecer em termos de saúde óssea. Bom, eu coloquei nesse slide, muita coisa eu já falei, mas alguns dados brasileiros. Então, a gente tem pouca coisa no Brasil em relação a isso, mas em atletas da natação do Brasil, de novo, atletas profissionais, 50% de desordem alimentar, 19% de irregularidade menstrual e 15% com baixa massa óssea. Teoricamente, atletas de elite, bem conduzidas. E olhem só o número de desordem alimentar. As porcentagens de amenorreia também primária e secundária nesses grupos, e isto eu gostaria de chamar a atenção nos nossos consultórios, porque no consultório a gente dificilmente vai atender uma atleta de elite, mas a gente vai atender as corredoras recreacionais. E ainda que elas sejam corredoras recreacionais e continuem menstruando, vejam o número de mulheres que têm desordem subclínica. O que é essa desordem subclínica? É aquela que ovula, mas tem uma insuficiência lútea, ou que não ovula e tem um ciclo menstrual que ainda se mantém, mas que é irregular e longo. Então, está crescendo o número de mulheres que correm, está crescendo o número de mulheres que fazem atividades recreativas e que nos procuram, e estas alterações hormonais, que às vezes poderiam passar desapercebidas, em especial a insuficiência lútea, devem estar na memória do ginecologista para investigação. Bom, agora vamos passar para os distúrbios alimentares, que seria o outro tipo de estresse que também leva a uma amenorreia hipotalâmica funcional. Anorexia e a bulimia. De novo, a gente não deve esperar que chegue para a gente no consultório uma mulher completamente anorética, em que o diagnóstico é à distância. O importante é que a gente esteja alerta para distúrbios menores que muitas vezes já se manifestam, ou se manifestam primeiramente pela irregularidade menstrual, para depois essa perda de peso passar a chamar atenção, em especial numa cultura que que as mulheres tentam ser magras hoje em dia. Nós podemos ter amenorreia, não é nem insuficiência lútea, nós podemos ter amenorreia já com 10 a 15% da perda de peso. Então, vejam, uma mulher que pesa aí 60 quilos, se ela perder 6 quilos, ela já pode ter amenorreia. Quer dizer, com menos do que isso, ela já pode ter insuficiência lútea e anovulação. Então, a gente tem que estar alerta para pequenos distúrbios menstruais que possam estar ligados à alteração de peso. Em 50% a 75% das mulheres com bulimia e que ainda têm peso normal, a amenorreia precede a perda de peso. Quem que elas buscam pela amenorreia? O ginecologista. Quem vai tratar a bulimia, quem vai tratar o distúrbio psicológico depois é o psicólogo, é o psiquiatra. Mas vejam em qual porcentagem de casos, se o ginecologista estiver atento, ele pode ser o primeiro a diagnosticar esse distúrbio. Aqui embaixo está listado o percentual de mulheres que pode ter ou amenorreia ou irregularidade menstrual com anorexia e com bulimia. Obviamente, a amenorreia é mais frequente na anorexia, que é um estágio que normalmente existe mais peso, um peso mais baixo do que na bulimia, enquanto que a bulimia está mais linkada a pequenas irregularidades menstruais, aqueles distúrbios menores, como eu já falei antes. Eu coloquei esse slide para lembrar que não é preciso perda de peso aparente excessiva para que ocorra a amenorreia hipotalâmica. O balanço entre ingesta e gasto é que é importante. E que
Existem situações em que essa perda de peso não é só nas mulheres que tinham peso normal ou baixo peso e que aí vai apresentar esse tipo de distúrbio. Uma mulher que faça, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que tem uma perda de peso rápida, ela, por isto, pelo estresse causado da perda de peso rápida, ela manifesta também a amenorreia hipotalâmica. Então, a perda de peso vem acompanhada, mas nem sempre acompanhada de que você veja um IMC abaixo do que seria o esperado. Bom, agora vamos para a parte que é importante para o ginecologista, diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil. Então, primeira coisa que eu falei, é um diagnóstico de exclusão. E é uma anovulação central. Então, quais os diagnósticos que eu tenho que excluir? Todas as outras causas de anovulação e amenorreia central. O que é uma amenorreia e uma anovulação central? É tudo aquilo que vem de um desbalanço na produção de hormônios de hipotálamo e de hipófise. Então, aqui estão listadas as causas hipotalâmicas e aqui as causas hipofisárias, lembrando que o ovário policístico é multifatorial. Eu só coloquei aí dentro das hipofisárias para facilitar um pouquinho a forma da gente pensar, tá? O primeiro grupo aqui é o que a gente está tratando hoje, que é a amenorreia funcional, que é reversível, mas existem amenorreias hipotalâmicas que são irreversíveis, mas nessa situação é sempre com a amenorreia primária, tá? Se o problema é hipotalâmico, seria bom se a gente pudesse dosar GNRH e dosar e avaliar a secreção pulsátil dele. Isso não é possível. Então, a nossa investigação se baseia muito mais na exclusão a partir da exclusão de outras causas de amenorreia e para isso a gente vai fazer outros diagnósticos, outras dosagens para fazer esse diagnóstico. Então, como é que a gente investiga uma mulher ou em quem a gente suspeita de amenorreia hipotalâmica funcional central? Primeira coisa é história. Sempre que você atender alguém com ciclos menstruais longos, acima de 45 dias, ou com amenorreia, cuidado com a história, porque é a história que vai dar essa suspeita. Então, claro que avaliar peso, avaliar IMC, mas aí vem as perguntas. O que você acha da sua aparência física? Você está satisfeita com a sua aparência física? Como é que você cuida da alimentação? Que tipo de dieta está fazendo atualmente? Que tipo de alimento você prefere ingerir? Quais as atividades físicas que está fazendo? Com que frequência? Quem está te orientando? Estas perguntas te ajudam a traçar um quadro que vai trazer uma suspeita mais forte de que possa ser uma amenorreia hipotalâmica. Existem atualmente alguns estudos que falam que, em especial para os transtornos alimentares, pode haver alguma influência genética. Então, a pergunta de se na família existem casos de bulimia, de anorexia, em especial de anorexia, também faz parte da investigação da história clínica para fazer suspeitar de porque uma mulher tem anovulação ou, em especial, tem amenorreia central. O que a gente dosa? A gente dosa tudo o que precisa para fazer os diagnósticos de todas as causas de amenorreia, amenorreia que seriam diagnósticos de exclusão. Então, as dosagens são solicitar dosagem de FSH e de LH, estradiol em casos isolados. Normalmente FSH, LH, T4 livre, TSH e prolactina. São esses os 5 hormônios que a gente pede. Por que estradiol em casos selecionados? Porque a dosagem de estradiol, ela tem muita oscilação laboratorial e isolada, ela não ajuda muito. Então, a gente vai pedir em alguns casos para analisar junto com FSH. Então, aquele FSH baixo, mas ainda normal, e a gente quer saber o nível de estradiol. Mas não é uma dosagem que precise ser solicitada em todos os casos. Eu já citei. Então, para pensar em amenorreia funcional, né, amenorreia hipotalâmica funcional, a gente vai ter prolactina normal, T4 livre e TSH normais, FSH e LH, que se tiver suprimido facilita muito o diagnóstico, mas às vezes eles estão em níveis normais bem baixos, e isso não exclui o diagnóstico de amenorreia hipotalâmica funcional. Olhando ainda se eventualmente o LH é menor do que o FSH, que é aquele padrão pré-puberal que eu falei e que está presente em até 50% dos casos de amenorreia. Então são essas as dosagens. Mas eu tenho que continuar investigando o diagnóstico diferencial.
Então, nesta situação, a gente pede também, em alguns casos, quando existem queixas neurológicas, por exemplo, cefaleia frequente, pode ser indicado uma ressonância magnética por causa de tumores que estavam no gráfico anterior, como diagnóstico de exclusão, para que a gente possa falar que é uma amenorreia funcional. Hormônio antimileriano, esse é bom a gente discutir. Se a gente tem uma mulher com amenorreia e com FSH e LH baixo e ela deseja a gravidez, a única forma de avaliar o que tem dentro do ovário em termos de folículos ovarianos, ou a única forma, ou a melhor forma que a gente tem disponível é a dosagem de hormônio antimileriano. Então, ele serviria para nesses casos de mulher com amenorreia hipotalâmica, para que a gente veja a reserva ovariana para poder ou não indicar uma indução de ovulação, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente no tratamento. Densitometria óssea, esse é um exame complementar, ele não é para diagnóstico da amenorreia hipotalâmica e ele se presta a avaliar se a amenorreia hipoestrogênica já tem repercussão na massa óssea. Obviamente, gente, nas anorexias mais importantes, tem todo um componente metabólico extremamente importante que exige um atendimento multiprofissional. Nós estamos tratando aqui do diagnóstico para o ginecologista, e geralmente são estas situações um pouco menos graves que nos chegam, tá? Então, não vou entrar na avaliação dos distúrbios metabólicos, que são situações muito mais graves e que tem gente muito mais preparada e que tem que ser um atendimento multiprofissional para esse acompanhamento. Se existe a dúvida de se essa amenorreia com FSH e LH baixo é hipotalâmica ou é hipofisária, é possível fazer um teste em que a gente dosa FSH e LH, que devem estar baixos, administra o GNRH, e caso depois disso o FSH e o LH aumentem, o que estava faltando era a produção do GNRH e, portanto, o distúrbio hipotalâmico, e aqui dentro a gente tem as amenorreias hipotalâmicas funcionais. Eu quero lembrar que isso é muito mais feito em termos de atendimento em hospitais universitários e que nem sempre na prática clínica, na maioria das vezes na prática clínica, não é um exame que tem indicação em todas as situações. Bom, e as consequências às quais o ginecologista, de novo a gente está falando da nossa prática, devem estar atentas. Se a amenorreia hipotalâmica funcional é muito precoce, atraso de desenvolvimento puberal. Então, aí de novo, a história de atividade física e de ingesta que vai te dar esse dado para você saber se está frente a um atraso puberal, que às vezes é fisiológico, ou se está frente a um atraso puberal porque o eixo hipotalâmico está suprimido por conta desse estresse que a gente já comentou. Se existe um distúrbio de insuficiência lútea e de anovulação, a queixa pode ser de infertilidade ou de subfertilidade. Então, essa é uma outra consequência. Se é uma amenorreia com hipoestrogenismo prolongado, depende do momento em que isso aconteceu para que a gente tenha, se muito jovem, uma incapacidade de atingir pico de massa óssea, que vai se repercutir por longo período na vida. Se ela já tinha o pico de massa óssea e era já adulta, a perda óssea com osteoporose, com fratura, lembrando dos casos de fratura de estresse no exercício físico extenuante. As várias repercussões que o hipoestrogenismo pode trazer sobre o organismo, então dor na relação sexual, disfunção sexual, alteração psicológica com ansiedade, depressão e outras queixas decorrentes disso. E aí, os estudos de longo prazo para mostrar repercussões dessa alteração toda prolongada, especificamente em situações de estresse, por exercício físico e por alimentação, são restritos. Então, existem algumas evidências mostrando que, apesar de todo o exercício físico que fazem, as atletas que têm amenorreia têm um perfil lipídico pior. Tem um estudo dizendo que, inclusive, elas têm mais comprometimento coronariano, mas raras evidências, bem limitadas,
Existem controvérsias em relação à mortalidade, dizendo que, independente das outras práticas, se o IMC é muito baixo, geralmente IMC abaixo de 18,5, isso estaria relacionado a um aumento de mortalidade. Então, na verdade, a gente tem que lembrar que tudo que é em excesso, alguma repercussão pode ter. Tá? E as desordens psicológicas que a gente tem que se lembrar dela. Tem uma outra coisa que eu não coloquei nos slides, mas agora eu me lembrei. Nessa investigação toda, existe uma associação grande das mulheres que têm esse culto de se manterem magras, de associação de tudo isso com o uso de medicamentos. Então, uso excessivo de diurético, uso excessivo de laxativo, uso excessivo de antidepressivo, uso excessivo de anti-inflamatório por causa da dor que o esporte pode trazer. Então, tudo isso deve ser investigado também nessas mulheres, porque tem repercussões e tem consequências. Bom, como tratar essas situações do ponto de vista ginecológico, de novo, tá? Se o problema é um estresse físico ou alimentar, e se essa menorreia é reversível, a primeira coisa que a gente tem que pensar é corrigimos a causa. Então, corrige, melhora o estilo de vida, adequa ao exercício, melhora o hábito alimentar, de forma a ter um aporte maior e, portanto, acabar com esse desbalanço que tem entre as duas situações. Todo o suporte físico, psicológico, com psicólogo, com psiquiatra, porque ele é necessário mesmo que seja só no exercício físico. E tem uma coisa que eu acho que a gente vai precisar discutir mais no chat, que é quando fazer ou não, com as perguntas do chat eu quero dizer, né? Mas depois a gente pode discutir um pouco mais. Quando fazer ou não a terapia estroprogestativa? Por quê? Porque, claro, que se elas têm uma menorreia dependente do estresse excessivo, se ela conseguir corrigir o estresse, então você trata a bulimia e a anorexia, passa a comer bem, ou você reduz o esporte, acerta o esporte em relação à alimentação e volta a menstruar, isso é o melhor dos mundos. Mas nem sempre a gente consegue isso. E muitas vezes isso é tão prolongado que a repercussão do hipoestrogenismo pode ser irreversível. E aí, nesta situação, a administração estroprogestativa estaria indicada, tá? Então, seria indicada. Quando a gente olha a literatura, a gente vê alguns autores que contraindicam a terapia estroprogestativa e outros que indicam. Quais são os que mais indicam? Os que mais trabalham com a parte de exercício físico, porque sabem que muitas vezes em atletas é difícil que você consiga um bom balanço e que ela volte a menstruar, porque o percentual de gordura corporal é muito baixo. Então, estaria indicada uma terapia estroprogestativa. Algumas outras coisas. Se esta mulher que você atendeu tem uma menorreia, tem uma alteração funcional, com anovulação, com insuficiência lútea, isso está repercutindo na possibilidade de que ela engravide. Tratar do distúrbio de base, que isso é sempre a primeira linha de tratamento, e tiver que induzir a ovulação, a indução da ovulação, ou mesmo se ela está restabelecendo o ciclo menstrual espontaneamente, se recomenda que somente se libere para uma gravidez acima do IMC de 18,5 e com o controle do problema de base. Se for induzir a ovulação, geralmente a indução é com gonadotrofina, sendo que o citrato de clomifeno, que é o que a maioria de nós ginecologistas usa nos consultórios quando a gente não é esterileuta, só pode ser feita se a gente restabelecer completamente o eixo hipotálamo hipofisário e tiver certeza de que o nível estrogênico é adequado, porque senão a gente não vai obter uma boa resposta. Bom, as últimas mensagens, e aí eu falo um pouquinho mais da terapia estroprogestativa. A menorreia hipotalâmica funcional pode ocorrer por estresse, e esse estresse é decorrente ou da restrição energética severa, ou de gasto excessivo, por exemplo, por exercício físico, ou um estresse psicogênico, difícil de ser mensurado, ou uma combinação dos três. Para diagnóstico, tem que excluir doença orgânica, a caracterização toda em termos laboratoriais, como eu já coloquei,
E existe uma variabilidade entre o grau de perda de peso e o exercício necessário para ocorrer a amenorreia, de forma que tem mulheres que têm IMC baixo e fazem exercício e continuam menstruando, e outras, até com IMC melhor, já deixam de menstruar. E parece que, além do exercício, além do aporte alimentar, tem uma predisposição genética de algumas delas também. O principal aqui é lembrar que o ginecologista pode ser o primeiro a atender alguém que tem um distúrbio desse tipo. Então, atenção para os distúrbios menstruais, porque eles podem ser o primeiro alerta de todo um conjunto de alterações que precisa de uma recomendação e de uma orientação mais específica. Bom, para finalizar, eu vou passar para a Cássia. Eu só queria dizer uma coisa assim, em termos da terapia extraprogestativa e por que eu não pus nos slides. Porque não tem um consenso na literatura. O que a gente faz de terapia extraprogestativa? Quando o hipoestrogenismo é mantido e é prolongado. E parece que nestas situações, em especial quando for por distúrbio alimentar, em que existe uma dificuldade de ingesta, a via transdérmica, além dela ser mais fisiológica, tudo aquilo que a gente já discute, a via transdérmica é mais aceita do que a via oral, em especial em situações de bulimia e de anorexia. Tá? Então, eu só não coloquei porque é bem controverso na literatura qual que seria a melhor opção, mas eu acho que eu deixo agora para a gente discutir, e a Cássia que vai me falar o que a gente vai discutir. Vamos lá. Obrigada, gente. Parabéns, Cris, excelente apresentação. Acho que é um tema bastante importante, né? A gente que faz consultório tem visto várias pacientes chegarem com clínicas, né, de alterações menstruais associadas tanto a padrões dietéticos muito severos, quanto ao excesso de atividade física, quando não os dois juntos, né, que costumam vir associados. A gente tem algumas perguntas aqui que eles enviaram no chat que eu gostaria de conversar com você. Uma pergunta do Luiz Brito, ele perguntou assim: aquela paciente que não quer engravidar, não quer menstruar, e não tem vida sexual ativa, como que a gente faz para tratar essa paciente? Porque muitas vezes a paciente não aceita, né, o tratamento. Essas pacientes, às vezes, não aceitam uma terapia estrogênio progestativa. Elas não querem usar hormônio, né? Porque tem isso também, o mito do hormônio na composição corporal e até mesmo no desempenho, né, das atividades daí físicas dessas pacientes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, qual é a segurança, né, que a gente tem em não tratar uma amenorreia secundária? Porque, às vezes, para o paciente, essa amenorreia não é uma coisa ruim, né, é uma coisa boa, porque ela não menstrua, ela tá lá, tá magra, para ela tá tudo bem. Então, assim, que segurança a gente tem em não tratar? É o primeiro comentário aqui do Luiz. Essa pergunta é excelente, né? Principalmente porque ele levantou um ponto. Essas mulheres, muitas vezes, não aceitam o hormônio. Não aceitam, ou porque elas têm medo de engordar, ou no caso das mulheres que fazem atividade física, porque elas não querem menstruar, exatamente isso como foi dito. Eu acho que compete a nós mostrar o risco dela ficar sem menstruar. Então, uma das formas é mostrando a repercussão na massa óssea. O outro é alertando para as outras repercussões que podem haver. Compete a nós convencê-las de que o hormônio é importante. Então, tem duas situações aí. Primeiro, ele falou sem atividade sexual. Se ela não tem atividade sexual, priorize a reposição estroprogestativa com estrogênio natural. De preferência por via transdérmica e de preferência contínua para que ela não menstrue, porque, na verdade, o exercício tem alguns estudos que falam em piora no período pré-menstrual e menstrual.
mas em especial elas não gostam dessa fase pré-menstrual. Então, se você deixa isso mais estável, é um pouco mais fácil de aceitar. Aliado a isso, todo o outro aporte do nosso lado controlando o peso e de quem faz a orientação nutricional, melhorando a parte energética. Então, para quem não quer engravidar, ok. O problema é quando elas têm atividade, para quem não tem atividade sexual, para quem tem atividade sexual, e quando é uma menorreia extremamente suprimida, é difícil que ela tenha ovulação, mas quando essa supressão é menor, ela pode ovular e engravidar. Não dá para contar com isso, né? Porque não dá para contar com a ovulação como uma coisa segura. Uma gravidez não planejada, assim, para uma atleta de alto desempenho, ou mesmo para uma paciente que psicologicamente está muito preocupada com o peso, com o corpo e com a atividade física, é difícil, né? Então, não é fácil que elas aceitem a terapia hormonal. Quando você tem uma paciente que você acha que a bulimia, a anorexia vai ser controlada em curto espaço de tempo, você pode não dar hormônio e esperar que ela recupere metabolicamente essa estabilidade e ela vai voltar a menstruar espontaneamente. Tá? Então, lembra, osso tanto é lento para perder quanto é lento para recuperar. Mas se você esperar daqui 6 meses, talvez ela esteja estável, não vejo nenhum problema em esperar mais um pouquinho. Mas quando é prolongado, a gente tem que falar com ela sobre isso. E aí, nesta recuperação, às vezes ela está numa menorreia já com o eixo completamente suprimido, mas começa a melhorar o tratamento e ela começa a aceitar melhor a dieta e melhorar a composição corporal. Ela pode ovular antes de menstruar. E se ela está tendo atividade sexual, ela engravida. Então, isso tem que ser conversado. Eu acho que é um desafio, né? Porque quando elas recuperam o padrão menstrual, realmente elas não querem esse padrão menstrual, porque elas relatam que elas têm queda de desempenho na fase pré-menstrual e na fase menstrual. Então, para elas competir durante a menstruação é muito ruim, né? É um desempenho menor. Só que também, por outro lado, elas não querem usar hormônio nem para suprir quando elas estão em amenorreia, nem depois quando elas conseguem reverter essa fase da amenorreia, seja aumentando a ingesta ou diminuindo o volume de exercício, elas também não querem um hormônio para evitar a gravidez. Então, é uma paciente, assim, que não aceita um DIU de Mirena, que é um DIU de cobre, mas não quer menstruar. Então, é difícil para se fazer anticoncepção para essas pacientes também, né, Cris? Então, você que trabalha com isso, talvez uma forma seja colocar o Mirena, que tem uma localização, uma ação mais local do progestagênio, e usar o estrogênio transdérmico. Mas dizer que isso é claro na literatura, não é. Não é. E assim, mesmo assim, você precisa de um convencimento, assim, porque mesmo Mirena, você explicando que é local, elas acham que elas vão ter uma retenção hídrica, que isso vai atrapalhar, que atrapalha o peso. Então, assim, é uma paciente difícil mesmo, que precisa de bastante conversa, assim. E, às vezes, precisa de uma ajuda psiquiátrica ou psicológica associado. Eu acho que é uma série de mitos aí que acontecem que precisam ser desmistificados. E, às vezes, só a gente não consegue, né, Cris? Eu até coloquei lá que tem que ser um atendimento multiprofissional, a gente não consegue orientar adequadamente. E eu acho que nem é o nosso papel. O nosso papel é estar alerta, é detectar, principalmente nessas situações, e aí trabalhar juntos, porque o resultado vai ser melhor. Luiz também perguntou, Cris, se tem algum algoritmo sobre, assim, o tipo de esporte e como manejar o padrão menstrual, da atleta amadora ou profissional. Acho que ele quis dizer assim, dependendo da modalidade, se tem um tratamento específico diferenciado. Não, o que tem é mostrando o tipo de exercício que tem mais a ver com a alteração do padrão menstrual. Então, exercícios que exigem mais força muscular, que exigem que as mulheres sejam mais magras e que sejam feitos com muita frequência, são aqueles que têm mais a ver com a alteração de padrão menstrual. Eu não entendi bem o que ele quis dizer com algoritmo, mas... Acho que ele quis dizer assim, sei lá, para corredora se faz um tipo de tratamento, para nadadora outro, acho que foi alguma coisa nesse tipo. Não, o tratamento do ponto de vista de recuperação do eixo é basicamente o mesmo, tá? É voltar a ter o balanço entre ingesta e gasto. Agora, também
Depende de cada pessoa, que uma pessoa pode fazer o mesmo grau de atividade física, ter o mesmo IMC que uma outra, e uma tem a irregularidade e a outra não tem. E uma outra pergunta, Cris. Paula, acho que está com o seu microfone aberto, se puder fechar, por favor. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui da Camila. A Camila está perguntando se, além do aporte energético, se tem alguma evidência sobre a associação de uma insuficiência de ingestão de vitaminas e minerais com a amenorreia em específico. Então, se a deficiência de alguma vitamina poderia ter algum impacto na amenorreia, ou se é um problema só energético mesmo. Existem estudos mostrando deficiência de algumas vitaminas associadas à irregularidade menstrual, mas não quer dizer que ela é a causa da irregularidade menstrual, ela está junto com toda essa alteração nutricional. Tem bastante coisa com vitamina D, aliás, atualmente vitamina D tem tudo, né? Tem alguma coisa com zinco, então tem sim, que aí não é vitamina, né? Mas tem estudos mostrando, mas não que eles sejam a causa. Talvez essa deficiência seja mais sentida porque existe o déficit alimentar também. Aqui no chat também, Cris, tem uma questão que o Luiz colocou e a Daniela e ela também colocou, bastante pertinente, assim, sobre o implante de gestrinona, que é o famoso chip da beleza, e sobre a repercussão dele no padrão menstrual. Se tinha algum paper recente, a Daniela ela está pedindo para você falar um pouco sobre isso, porque como é um assunto que sai muito na mídia, né, acho que é importante a gente ter um pouquinho sobre isso, a gente ter uma discussão sobre isso. Se você puder falar um pouquinho, Cris. Nossa, olha, são duas situações separadas, né? Primeiro, voltando aqui à amenorreia, pela situação de estresse, né, que eu coloquei, a gente tem que lembrar que essas atletas muitas vezes usam androgênios, seja como chip da beleza e como gestrinona, seja outros androgênios, seja oxandrolona, o que quer que seja, elas usam androgênio. Então, elas pioram ainda mais a situação, porque existem algumas situações de atrofia ainda maior pelo androgênio. Claro, talvez para a parte óssea seja um pouco melhor, mas elas vão ter outras repercussões. Tá? Segunda coisa que acho que é o que estão perguntando é a amenorreia pelo uso de androgênio, que aí não é o que a gente estava falando das situações de estresse, é a amenorreia ou as alterações menstruais consequentes ao uso de androgênio. Ela existe. Nessa situação, talvez como a gestrinona tenha uma ação anabólica e uma ação androgênica possa melhorar a parte óssea, mas elas causam irregularidades do eixo e podem cursar com a amenorreia, mas é outra amenorreia, não é a amenorreia decorrente do estresse, tá? Então, são situações diferentes. Pode estar associado à amenorreia do estresse e pode estar sendo como uma causa isolada de irregularidade menstrual e amenorreia, mas vem crescendo bastante. E a gente tem que lembrar que o uso de androgênio não é uma prática que cientificamente tenha muitos dados de deficiência androgênica ou do quanto isso vai melhorar massa muscular sem piorar e sem ter reflexo no restante do eixo hipotálamo hipofisário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Está na moda gestrinona por tudo, né? Então, por via vaginal, agora também a gente tem, muita gente usando, mas é outro grupo de alterações menstruais. E essa semana está mais famoso ainda, né? Com o óbito do professor Elcimar, acabou ficando mais famoso ainda. A Ana Luz está fazendo uma pergunta aqui, Cris, que é a seguinte: qual o valor de hormônio antimileriano seria adequado para deixar essas pacientes muito magras, tranquilas para engravidar? Acho que aí são duas questões, né? Só as muito magras ou as muito magras com irregularidade menstrual, né? Eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Eu vou explicar um pouco do hormônio antimileriano e você me ajuda com a pergunta, tá? O hormônio, até porque a gente tem aluno para entender um pouquinho. O hormônio acho que é interessante fazer uma explicação bem boa. O hormônio antimileriano, ele é produzido pelos folículos no ovário, mas aqueles folículos bem iniciais.
Então, antes da gente ter o folículo que já se desenvolveu para uma ovulação. Então, folículo pré-antral, folículo antral. Então, de tudo que a gente tem para avaliar a reserva ovariana, é o que a gente dosa que mostra alguma coisa produzida no ovário, e não o FSH, e não a medida do ultrassom, tá? Então, quando a gente dosa o hormônio antimileriano, então, veja, o FSH alto indica que o ovário está ruim. O antimileriano baixo indica que o ovário está ruim, porque tem pouco folículo para produzir antimileriano. Então, quando a gente dosa o antimileriano e ele tem níveis mais altos, acima de 1 e pouco, mostra que tem uma reserva ovariana boa. E se ela está em amenorreia, com FSH baixo, porque o GNRH não estava estimulando, é bom eu saber se o que tem de folículo lá no ovário é bom ou não para eu estimular e ela poder engravidar. Tá? Por isso que a gente dosaria. Mas tem que entender que o AMH, a gente sempre fala assim para ficar fácil de entender, é uma foto daquele momento. Então, ele não me dá um resultado que me permita dizer, fique tranquila, continua assim a amenorreia, e daqui a 1 ano você volta aqui que eu te induzo para engravidar. Não. Ele não tem relação também com o peso corporal, né? Tem relação com a reserva ovariana, né? Ele tem relação com a reserva ovariana, não precisa estar menstruando para colher em primeira ou segunda fase do ciclo, pode colher com a mulher em amenorreia, e por isso ele diria para a gente, tá num nível bom, se você quer engravidar, vou te induzir com gonadotrofina, que é o que o teu organismo não está produzindo, desde que você está comendo bem, está com exercício adequado, entendeu? Então, é esta a ideia dele. E os níveis de corte do AMH foram estabelecidos para procedimentos de reprodução assistida. Tá? Não para dizer quanto tempo ela pode esperar para engravidar, porque, como você disse, é uma foto do momento. Então, hoje ela pode ter um antimileriano bom, mas daqui 6 meses não ter mais, né? Isso. Então, eu acho que, assim, o que eu entendi da pergunta, a Lúcia pode falar, e se eu não entendi direito, é que são duas coisas. Adriana? São duas coisas aí. Ela deveria estar metabolicamente estável, provavelmente a partir de um IMC acima de 18,5, que é o sugerido na literatura, mas tem que ter esse IMC, mas comendo bem, com exercício adequado, e um AMH bom, um hormônio antimileriano bom, e aí eu induziria a ovulação com gonadotrofina. Eu não sei se eu respondi. Acho que sim. Qualquer coisa a Adriana põe aqui no chat pra gente. O Luiz tem uma outra pergunta que eu acho que é bem pertinente, Cris, essa é difícil, assim, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente discutir. Quanto tempo esperar em amenorreia para a gente começar a terapia estrogênio progestativa? Então, ele pergunta exatamente, o que seria tempo prolongado para definir a terapia hormonal nesses casos? Tem essa resposta, né? Óbvio. Acho que isso é uma coisa boa. Eu acho. Acho que é bom senso, assim, ó. Se você tem alguém... Ele até riu aí no chat, porque eu vi que me apertar. Se você tem alguém que está em amenorreia e que tem uma massa óssea razoável, que não foi muito comprometida, por que não tratar a doença de base e esperar que ela volte a menstruar espontaneamente, desde que não exista o risco da ovulação e da gravidez? Tá? Se você tem uma amenorreia que precisa desenvolver puberdade, que você está perdendo o momento de desenvolvimento de puberdade e pico de massa óssea, que você está comprometendo o crescimento, ou que você já tem uma massa óssea ruim, tem que usar hormônio. Então, eu acho que é meio essa situação de bom senso, mas a resposta do tempo exato, não tem. Eu queria te perguntar uma coisa, Cris, queria que a gente discutisse aqui, porque a gente fala muito sobre IMC, né? Então, IMC, 18,5, IMC, mas nem sempre o IMC reflete a condição corporal da paciente. Então, essa discussão que eu estou fazendo com você é baseada num caso que a gente discutiu lá do consultório, que era uma paciente que ela não era tão magra. Então, você pesava a paciente, e como a paciente era forte, muito musculosa, não era uma paciente que parecia anorética, mas estava com uma amenorreia secundária a um excesso de atividade física e a um baixo aporte alimentar. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, sobre
como saber, assim, quando o peso versus o não peso, né, versus a composição corporal? Nossa, ótima, Cássia, essa pergunta é ótima, porque veja só, a paciente que é esportista ou aquela que é bulímica, você não vai ter o IMC baixo ainda, muitas vezes. Dependendo do esporte que ela faz, né? Não vai, não vai. Hoje em dia a gente vê. Então, o que seria o melhor? Bom, existem referências, isso também é variado na literatura, mas existem alguns dados de que precisa de 15 a 20% de gordura corporal para manter boa o eixo hipotálamo hipofisário. Eu acho muito, porque eu já vi dados de acima de 9, 10%. Então, varia, vamos colocar aí, vai de 10 a 20% para manter o eixo hipotálamo hipofisário funcionando, tá? Então, o que é melhor? O que é melhor é o que avalia a composição corporal. Então, tá bom, então faz uma densitometria que vai me dar conteúdo de massa gorda, conteúdo de massa magra. Gente, eu não estou falando para fazer isso, tá? Não estou falando, porque isso é o ideal para pesquisa, mas então o que eu acho? Eu acho que a história te dá esse dado. Então, a paciente que você falou aí, que era esportista, tira a história. Que esporte está fazendo? Quantas vezes na semana? O que está comendo? E isso te encaminha. Tem formas mais fáceis de avaliar a dobra cutânea? Tem, mas são dados que mostram gordura superficial apenas e às vezes em algumas áreas. Então você pode usar dados indiretos, bioimpedância, mas na verdade é a história que vai começar a te chamar a atenção para que você faça esse diagnóstico. Não é só o IMC, ótimo, super bem lembrado. Outra coisa que eu queria te perguntar, Cris, é uma coisa da moda, assim, com essa coisa de dieta, low carb, low fat, e tá toda essa polarização sobre qual é a melhor dieta, né? Se é melhor fazer low carb, se é melhor fazer low fat. E aí essas dietas bem restritivas, a gente sabe do papel da gordura para a formação dos hormônios, tudo. Você acha, assim, que tem alguma coisa a ver? Então, assim, de repente é melhor fazer uma low carb do que uma low fat, em termos de amenorreia? Ó, tanto faz para as duas coisas. Então, por que essas dietas têm vindo tanto? Por causa da obesidade, que foi o que eu coloquei no começo. Não tem na literatura, até onde eu sei, nada que mostre que, em termos de obesidade, uma dieta é melhor do que a outra. O que importa é que... Não de obesidade, tipo assim, se você vai chegar. Chega lá. Então, em termos de obesidade, não tem nada que mostre que uma é melhor que a outra. Melhor é aquela que a mulher se adapta melhor, porque de todo jeito a perda de peso vai ser consequência do quanto restritiva essa dieta. E para a anovulação e para a amenorreia, a mesma coisa. Quanto mais essa dieta for restritiva, maior a chance de que ela possa causar uma alteração. E quanto mais rápida ela for em termos de restrição e de perda de peso, maior a chance de que cause uma alteração. Também tem isso, gente. A perda de peso muito aguda e muito rápida tem mais repercussão de que, se com a mesma dieta isso for feito mais lentamente ao longo do tempo. Então, tanto faz a dieta, o problema é o fato dela ser restritiva, em especial diminuindo muito o componente de gordura. Tá? Então, é a rapidez e a restrição que ela traz, independente do tipo de dieta. Respondi? Eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha aqui de perguntas. Não sei se alguém ainda quiser colocar mais uma pergunta aqui, a gente está à disposição. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu quero só dizer que, como era voltado mais para o ginecologista, quando a gente fala naquelas que vão precisar da terapia estroprogestativa, a dose de hormônio que se usa para mulheres jovens, que você está protegendo massa óssea, que você está melhorando função sexual, não é a mesma preconizada para mulheres aos 50, 50 e poucos anos de idade, tá? Então, a gente tem que pegar protocolos de tratamento de mulher jovem e hipoestrogênica. Acho que isso é bastante importante, né, da gente lembrar, né, que são doses diferentes, né, não adianta dar a dose que a gente tinha, né,
que a gente costuma fazer para mulheres na pós-menopausa, são situações diferentes. Já que você perguntou de dieta, eu vou falar do exercício também. Exercício eu fui procurar as coisas do exercício para recreação, tá? Porque a gente vai, a bailarina, a corredora, a que faz natação, tudo é atleta de elite. E para os mortais, né? Então, tem muito pouco dado, sabe? Então, o que está crescendo mais é a corrida, e o que está crescendo muito é o crossfit. E a musculação, obviamente. E a gente tem muito pouco dado. O que tem um pouco mais é para corredora, que foi o que eu coloquei lá nos slides, que chega quase a 80% de pequenos distúrbios do eixo, né? Com insuficiência lútea, anovulação. Não estou falando em amenorreia, claro que é um pouco menos. Mas em relação às outras atividades, em relação a crossfit, nada. Quando a gente cruza crossfit com amenorreia, nada. Quando a gente tem um artigo de fratura. Quando a gente cruza crossfit com aparelho reprodutivo, tem um monte de coisa da sua área, Cássia, de crossfit e distúrbio de assoalho pélvico, um monte. Crossfit está super, pra gente, assim, tá super em alta, assim. Aí eu comecei a procurar de outros exercícios e eu achei uma coisa interessante, que foi um estudo bem antigo, que tinha a ver com a tríade do atleta, e que foi o que deu origem a muitos estudos aí, que o quão mais agudo for a introdução do exercício, maior a chance de que ele cause distúrbio. É igual dieta. Se você vai fazer exercício, vai adaptando o seu corpo aos poucos. Não resolve assim, amanhã começa a fazer exercício, então eu corro todos os dias da semana, 1 hora por dia, não como nada. Então, quanto mais agudo, pior. E por outro lado, em termos de tratamento, quanto mais tempo a gente deixar o distúrbio perdurar, mais demorado vai ser a recuperação do organismo para a situação fisiológica. Então, acho que é, de novo, balanço e bom senso. Eu acho que é exatamente isso. Acho que concluímos as perguntas aqui. Gente, muito bom, excelente apresentação e discussão de vocês. Acho que todo mundo ficou ligado, são dúvidas frequentes dos ginecologistas e que vocês abordaram de uma forma muito clara e muito consistente. E dúvidas que ainda permanecem mesmo, né? Nem tudo pode ser concluído, nem tudo pode ter a receita de bolo, e é isso que foi muito importante que vocês passaram aqui. Mas excelente discussão. Cris e Cássia, não sei se vocês querem fazer algum fechamento disso tudo, agradecer a todos os participantes que ficaram aqui firmes, a nossa plateia ficou na discussão, que foi excelente também, além da aula super clara, né, a Cris dá aulas muito boas, excelentes, super claras, e então, queria pedir para vocês fazerem um fechamento antes da gente convidar o pessoal para a aula da semana que vem, tá? Quer falar antes, Cássia? Eu acho que foi uma aula muito boa, assim, muito clara, realmente, é um assunto muito importante. Como a Cris falou, assim, a gente fala muito de obesidade, mas a gente esquece, às vezes, da outra parte, que são os transtornos alimentares, que estão aí, estão presentes, e às vezes, e estão aparecendo no consultório para a gente, nessa forma de irregularidade menstrual. Então, acho que foi uma atualização bastante boa, acho que vai ser bastante útil, assim, para os nossos colegas. Eu quero agradecer a Fernanda pelo convite, a Cássia por ter me ajudado aí nessa. A Cássia é super parceira, a gente trabalha bastante juntos, então agradecer por ter me ajudado. E dizer, gente, que isso, mesmo para a gente que trabalha na ginecoendócrino, é um assunto que vem crescendo em termos de importância e que a gente também ainda tem pouca experiência, mas a minha mensagem final e mais importante é: estejam alertas.
porque pequenos distúrbios hormonais e ginecológicos podem fazer grandes diagnósticos. Eu lembro de algumas no meu consultório que eu atendi por irregularidade menstrual e que depois disso tinha principalmente esses transtornos alimentares, algumas delas chegam a lembrar de pacientes que precisaram posteriormente de internação para tratamento da anorexia, mas que tudo começou com um distúrbio alimentar. Então, estejam alertas. Isso foi o principal e foi o motivo que me fez escolher esse tema, que espero que tenha ajudado. E acho que uma outra coisa, né, Cris, que acho que tem que ficar bem claro, é que não é só atleta, acho que você falou bastante isso, né, mas não é só atleta, é aquela pessoa que exagera um pouco na academia mesmo, né, e isso a gente tem bastante por aí, não é só quem tem como trabalho, que é atleta profissional, né, então tem que ficar atento mesmo. Foi um prazer participar com você, Cris, é sempre um prazer. Eu também agradeço ao departamento pelo convite, Fernanda. Obrigada, gente. Então, vou pedir para a Márcia colocar a apresentação da aula da semana que vem. Na semana que vem, nós temos 2 convidados, né, professor Rodolfo, que fez todo esse link, e é uma reunião diferente, né, uma reunião que fala da ciência, da melhoria aplicada à assistência obstétrica. E nós teremos o professor Paulo, que é um convidado, né, que ele é um diretor de projetos para a região da América Latina, do Institute of Healthcare and Improvement, e um professor do IMEC, aqui da Unicamp, que vai falar bastante de redes neurais na saúde. Então, vocês estão todos convidados para a semana que vem, para essa nossa próxima aula. Gente, muito obrigada e um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau.